Iniciamos então mais um episódio do Papo em Dia. Esse podcast que tem como objetivo conversar, tem como objetivo bater um papo com quem faz, com quem cuida e com quem vive Paraty todos os dias. Então, se é a primeira vez que você está por aqui, eu já te dou as boas-vindas e peço que você, sabe esse sininho que tem aí embaixo? Já marque esse sininho que ele vai ajudar, vai te lembrar dos próximos episódios. Então assim você fica sempre em cima da hora, certinho, recebendo os episódios assim que eles saem e, claro, fica acompanhando de perto esses bate-papos incríveis que tem acontecido por aqui, tá bom? E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Melo, secretário de Turismo. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vini, pelo convite. E é um prazer estar aqui e a gente falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo no turismo, né? Legal. Olha, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: quem é o Eduardo? Qual é a história do Eduardo? Qual é a caminhada do Eduardo que trouxe ele até esse lugar hoje que nós estamos aqui sentados como secretário de Turismo de Paraty? O Eduardo é filho de Ângela, né, Cavegário, e de Eduardo Melo, e que vem de uma família tradicional de Paraty, produtora de cachaça. Então, minha família já vem trabalhando nisso desde 1803 e eu me encontrei nesse mundo tendo essa admiração dos dois, né? Me cativaram a trabalhar e escutar também os antigos também, né? Da gente escutar essas histórias de Paraty, entender como Paraty foi criada, né? E com isso foi me cativando de uma tal forma que eu fui estudar fora também. Eu sou arquiteto e urbanista de formação. Quando eu volto para Paraty e vou trabalhar com meus pais, encontro um legado gigantesco, né, desse produto que é tipicamente brasileiro e que nasce aqui na nossa região de Paraty, na capitania de São Vicente aqui. E é um legado assim, que eu assumi com um peso gigantesco de entender que aquilo ali tem que ter um respeito, né, com os antepassados que vieram e a gente conseguir transformar isso e atualizar essa empresa que eu estava ali, né? Que isso hoje eu consegui pegar os conhecimentos dos antigos e essa juventude que eu estou já um pouquinho mais experiente nesse momento, mas que a gente conseguiu pegar isso e alinhar e trabalhar as duas coisas em conjunto. E conseguir pegar uma marca, que era bem conhecida na cidade, e transformar ela nacional e até um pouco mundial também, que a gente começou até chegar num ponto de exportar também. Já estamos exportando também na época que eu estava trabalhando com meus pais, de conseguir fazer isso. E o que teve esse protagonismo de me convidarem, de eu estar aqui hoje, foi esse trabalho que eu fiz de levar Paraty através do produto que a gente produzia. Então, participando de feiras, parcerias, treinamentos com o Sebrae, e mesmo que a gente começou com o trabalho da associação também. Eu fui presidente, um dos presidentes mais novos de uma cadeia produtiva que é o pessoal mais antigo, dos coronéis, assim, né? Eu, o jovem ali de 20 e poucos anos, sendo presidente já de uma associação de produção de cachaça importante que é a de Paraty. Então, a gente conseguiu fazer muitas parcerias e trazer muitos projetos para cá, que teve a IP nossa, que é a indicação de procedência em 2007, 2024 também conseguimos ser a primeira DO do Brasil. Então, assim, com esse trabalho que eu fiz muito externo, o Zezé e o Lulu me convidaram e no momento, assim, eu fiquei um pouco na dúvida, ansioso se eu ia assumir e tendo essa bagagem que eu tenho também de estar trabalhando com meus pais, de largar tudo isso e vir me dedicar na política e entregar isso também, né? Mas esse convite me fez pensar muito, eu como paratiense, tive a oportunidade de estudar, me formar, de também ter uma entrega minha, uma dedicação de um tempo meu nesse período para poder entregar amor também para a minha cidade, entregar esse carinho, esse olhar de quem gosta de verdade de Paraty e quer deixar esse legado aqui, né? Fazer diferente. Isso que eu consegui também com a equipe que eu fui formando dentro da secretaria, tentar transbordar isso
a gente ter esse amor e esse carinho de verdade e ter esse olhar para Paraty, como paratiense, que a gente quer preservar isso, mas também o turismo é a mola propulsora nossa. É saber a gente pesar isso muito, muito bem, de trazer mais turistas, mas o turista que tenha consciência do que é vivenciar Paraty. E nós que somos paratienses, saber recebê-los e mostrar para eles também que você está chegando num território aqui que você tem que ter com todo cuidado, com essa preservação que nós temos ainda, que é um dos lugares... Eu brinco que Paraty, até mesmo para muitos, a gente tem até um pouco de cuidado, que num pequeno território nós temos tudo, né? Serra, mar, o patrimônio, o casario nosso muito preservado, as belezas naturais nossas, o povo de Paraty, os povos originários aqui dentro. Então a gente tem uma cultura gigantesca e um lugar único no mundo, né? Paraty realmente transborda, né? Transborda essa beleza natural, esse lugar entre montanha e mar, e transborda essa riqueza cultural. E quando você fala sobre alinhar o passado, aprender com o passado, né? E a partir disso também colocar o olhar do futuro. Você estava brincando, a gente já, ainda que se sinta jovem, a gente já não é mais tão jovem assim, mas ao mesmo tempo, algumas décadas atrás, a gente tinha esse olhar da juventude que vê tudo novo, mas que aprende com o passado. E aí você foi convidado exatamente por esse lugar, ou seja, você trouxe uma visão do futuro, uma visão nova, uma visão de quem também, como arquiteto e urbanista, olhou para o negócio familiar de uma outra maneira. E isso foi uma vanguarda, ou seja, você trouxe um movimento diferente, e foi isso que te trouxe, né, aqui à Secretaria de Turismo. E eu percebo, aqui o Zezé já esteve aqui com a gente conversando, o Rodrigo, e o programa está começando, passou a Carmelita, né, secretária do Bem-Estar Animal, e agora você, secretário do Turismo, e eu percebo que em todos vocês uma fala comum, que é essa fala do amor por Paraty, ou seja, o que trouxe vocês aqui não necessariamente foi um cargo, ou foi um título, ou uma experiência, mas vocês vieram com um propósito. Então eu pergunto, Rodrigo, Eduardo, nesse 1 ano e 5 meses, o que está acontecendo dentro da Secretaria de Turismo? Como que você está vendo isso? E como você, como paratiense, o que te trouxe aqui para mudar essa estrutura, para fazer esse negócio ter um legado? Imagino que você veio para deixar um legado também. E até mesmo, uma coisa que eu não comentei no início, é até mesmo por fazer parte também do trade, dos empresários também que trabalham para Paraty, e a gente saber das dores também, né? Do que acontece e do que a gente sofre lá na ponta também, como morador e até mesmo como empresário e investidor daqui também, né? Então, isso me motivou muito, da gente encontrar uma Secretaria de Turismo, né? Que era muito focada em fazer os eventos em si, e a gente já sabia disso também, que ela não tinha braços para poder executar as políticas públicas de verdade, o que o turismo tem que ser feito, né? 2025, entender a logística da Secretaria, como ela funciona, e eu que também nunca participei do poder público, vim entender como que funciona a engrenagem dali. Então a gente começou a fazer um diagnóstico de entender mesmo aonde a gente está chegando e fazer esse planejamento ali, de ter as entregas de verdade. E a gente começou a executar o calendário, os eventos, mas em paralelo disso a gente começou a criar um departamento de políticas públicas, para a gente começar a pensar Paraty de verdade. E com isso, todo o período ali de 25, a gente foi tendo as entregas, que eram entregas rápidas, que eram os eventos que estavam acontecendo, mas também a gente foi atrás de fazer parcerias também. No início do ano, eu tive uma felicidade do Zezé me convidar para ir com ele em Brasília. Ele me levou lá em Embratur, nós conhecemos o presidente da Embratur, que na época era o Marcelo Freixo. Eles deram para a gente assim, uma oportunidade gigantesca para a gente conhecer, e isso abriu a minha mente de uma tal forma
que eles fizeram uma gestão ali mais profissional, de trazer pessoas do mercado mesmo, que conhecia muito a parte de dados. E hoje a gente precisa de ter dados aqui. Hoje a gente navega num mar de olhos vendados com a bússola quebrada. Então, a secretaria hoje, a gente está tentando levar ela para um lado que ela seja a balizadora das políticas públicas da cidade. Porque hoje, Paraty, ela vive do turismo. Independente se a pessoa está trabalhando na construção civil, mas aquele investimento que está vindo ali é do turismo. Direto ou indiretamente é do turismo. Então a gente tem que começar a entender isso e a gente ter um olhar diferente, né? E também da parte de capacitação também da nossa população, para a gente conseguir receber melhor esse turista, né? E até mesmo a gente tendo a capacidade de a gente qualificar essa mão de obra daqui de Paraty, a gente consegue valorizar também a nossa população para eles alçarem voos maiores também. Então é essa entrega que a gente quer ter, e até mesmo a gente pegar, como você falou, esse carinho que nós temos e também começar a cativar as crianças também ali, de ver que você estudar, você se capacitar, você pode ter bons exemplos também, que hoje a gente está precisando disso, né? De ter um noticiário só falando coisas ruins, e a gente vê ali que, por exemplo, o Dudu, aquele jovem que veio, correu atrás, e conseguiu estar hoje num cargo assim, que pelo reconhecimento do trabalho dele. E isso me emociona muito de ter isso que, por exemplo, de eu abrir mão em certos momentos de estar curtindo uma coisa para poder buscar o conhecimento e buscar parcerias e focar nisso. Isso me deixou muito feliz, e hoje eu estou num espaço que eu posso ter essa entrega, essa escutativa também, né? Da gente escutar mais para a gente errar menos. Eu acho que a Secretaria hoje de Turismo, ela está nesse momento de reconstrução, do jeito que a gente pegou a Secretaria sem estrutura, e a gente conseguir ter as entregas e, no mesmo paralelo, conseguir ter essas sementinhas que agora estão germinando, que vão ter a brotação que a gente vai entregar agora. Você falou de algo muito... Eu sou de Brasília, inclusive, e política pública é uma coisa que eu sempre ouvi desde pequenininho, a tal da política pública. Claro que quando criança eu não entendia muito bem o que era, mas depois eu fui entendendo a importância disso. Então eu quero que você fale um pouco para a gente sobre essa mudança, porque você diz que anteriormente, e a gente sabe disso, a Secretaria de Turismo era muito relacionada aos eventos, basicamente era isso que ela fazia. E aí, com a criação também da Secretaria de Eventos, ou seja, tanto o turismo quanto a cultura puderam se dedicar mais ao que precisa. E política pública para o turismo, por onde vocês estão caminhando, o que vocês estão vendo e qual a importância disso para Paraty, efetivamente, né? Para quem trabalha, para quem está lá no cais, ou para quem é comerciante, ou para quem, enfim, como é que chega essa política pública? O que é isso, política pública para turismo? É que você tocou num assunto muito importante também, que foi a criação no ano passado, final do ano passado, da Secretaria de Eventos, que pra gente tirou essa parte logística muito pesada de um evento, tirou das costas das secretarias, né, temáticas, e hoje a gente faz mais a parte da curadoria dos eventos, né? A curadoria do calendário, da gente pensar e a gente captar eventos que tem a ver com a cidade, que a gente consiga também transformar o calendário num calendário totalmente eclético, que a gente consiga também trazer eventos também de nicho e consiga trazer, ocupar a cidade no ano inteiro, nossa carga, para ter ali a ocupação boa, com os eventos legais, e que também consiga transbordar o que é Paraty de verdade. Eu tive uma grata surpresa, assim, não surpresa, mas fiquei muito feliz do que num festival que eu coloquei no calendário, que foi o Festival Perequê, foi uma aposta que nós tivemos no turismo, que foi assim, uma entrega totalmente de uma curadoria que a gente teve, com muito cuidado de entender que evento é esse, para a gente conseguir, foi um evento que traduz o que é Paraty de verdade, né? Do Caiçara, das nossas
foi um evento assim que fui muito feliz, e ver a execução dele e a repercussão que trouxe dentro de Paraty, isso me deixou muito feliz, que já foi uma entrega nossa. É esse olhar cuidadoso e criterioso que a gente quer começar a ter. Esse lugar dos eventos é um lugar muito importante, ou seja, você falou do Perequê, e de fato, a coisa que eu mais ouvi, o Perequê, o festival me surpreendeu bastante, porque eu cheguei e falei assim, uau, que coisa linda, nossa, isso aqui é a cara de Paraty, isso é o evento mais bonito, todos os eventos poderiam ser assim, ou seja, é claro que isso se remetia a esse lugar da essência, do cuidado, do que também a população sente do turista que vem, né? Ou seja, aquele turista, o turismo predatório, pra gente que vive aqui não é interessante, a gente sente aquela coisa, né, um pouco voraz. E o que a política pública, você falou que a Secretaria de Turismo trabalha agora mais na curadoria dos eventos, né? E eu entendo que a curadoria é organizar o que é evento religioso, o que é evento mais local, o que é evento de grande porte, como a gente vai ter o Bourbon agora no mês de maio, a Flip, que é um de grande porte, Perequê, que talvez seja também esse daqui a alguns anos. Mas essa política pública, a aproximação com os órgãos e parceiros, o que isso impacta diretamente na nossa história, no nosso dia a dia? E assim, é a gente começar a fazer políticas públicas, traduzir o que é uma política pública, né? É um programa para a gente trazer e pensar numa dor da cidade, principalmente do turismo que nós temos, e a gente conseguir ter um programa que isso impacte diretamente ou na população ou num setor específico. Uma das bandeiras que nós queremos trazer, já estamos batalhando muito pela cidade, é a questão de a gente trazer ordenamento, novos destinos, requalificar destinos também que nós temos hoje, ver a questão da capacidade de carga dos destinos, dos atrativos também que nós temos. Então, a gente começar a ter essas entregas e começar a mapear também, a gente tirar, por exemplo, o foco por exemplo, da Paraticunha ali, do tobogã, mas tem outras cachoeiras também, nós temos o lado norte. Então, começar a fazer isso e ter essas entregas, né? Eduardo, então, políticas públicas. E nós vemos agora com essa questão das políticas públicas, né, fazendo a promoção do destino também. Ano passado a gente foi participar, achamos melhor recuar um pouco e entender a questão do momento que nós estávamos também. Nós fomos participar de fazer várias promoções do destino em várias feiras. E também questão do ordenamento, que nada mais é. O que é ordenamento, essa palavra forte que tem? Nada mais é da organização. Nós queremos organizar Paraty para a gente conseguir receber melhor e também ter um planejamento também ali e um estudo de capacidade de carga também, para a gente preservar nossas belezas naturais também, para a gente não degradar e ter o turismo predatório que nós não queremos. E também a questão da estruturação do setor e a qualificação e a experiência do turista também. Então, a gente quer trazer também os treinamentos. O Zezé agora a gente fez a parceria com a FITEC, está vindo para cá e vai ter muitos cursos voltados para o turismo, de qualificação da comunidade. Então, para o turista vir para cá, ele ter uma experiência agradável, que queira voltar, e que o nosso principal marqueteiro vai ser o próprio turista mesmo, né? Vai ser aquele boca a boca que vai falar, pô, tive em Paraty, a experiência foi ótima. Da gente entender isso também, dele chegar aqui. Então as políticas públicas vêm toda nessa parte da gente deixar um legado e um programa que vai acontecer. Nós fizemos várias ações aqui, começando de pegar os decretos que nós estamos fazendo, começamos um trabalho, ainda que está um pouco mais devagar, o que está acontecendo é no CAIS de turismo, fizemos um novo decreto. Eduardo, esse lugar do turismo, né? Esse lugar de qualificar a experiência do turista. E às vezes a gente fica pensando assim, pô, mas o turista também às vezes dá uma dor de cabeça danada, chega no verão, eles lotam tudo, voltam da praia, ligam o ar-condicionado, cai a luz de Paraty. Mas como é que é essa ideia da Secretaria de quanto melhor a vida do paratiense, quanto melhor a vida de quem vive aqui, melhor vai ser a experiência turística, e esse ciclo é um ciclo que se retroalimenta. Como é que vocês veem isso? Que Paraty, ela não foi criada para o turismo, né? Ela se descobriu como uma cidade turística.
Então, como você falou, a infraestrutura de Paraty não foi criada para isso. Então, é a gente começar a identificar isso como política pública, ver essas dores e a gente transformar a cidade para ser boa para a gente, que é morador. Consequentemente, ela vai ser ótima para o turista que vai visitar aqui. Então, a gente pensar nisso e também começar a fazer parcerias também para entender essas dores. Você falou agora, a Enel está vindo com a estrutura nova para cá, porque às vezes a gente tem 45 mil, 50 mil habitantes aqui, mas ela dobra, triplica essa quantidade aqui. Então, essa sobrecarga de lixo e outras coisas. Então, com isso, a gente tem que pensar e ter esse planejamento mesmo, essas políticas públicas que nós temos que criar aqui e ter o planejamento. Então, isso vem com o ordenamento, que a gente estava falando, de cada vez mais que impacta a mobilidade nossa, ter novos bolsões de estacionamento. E isso tudo a gente está começando a fazer esses planejamentos, esses projetos também para trazer. E principalmente é a questão dos dados. Então hoje nós estamos vindo também com o Observatório de Turismo, que vai ter essa entrega, que é uma política pública fenomenal, que hoje nós navegamos de olhos vendados. Então os dados para a gente hoje vai balizar muito até as entregas do governo como geral. Da gente saber pegar isso, né, pegar os dados e imprimir eles e ver aonde que a gente vai atuar realmente, né? O que é esse observatório de dados? Como é que isso funciona e como é que isso traz informações, traz dados efetivos para o turismo e para a cidade? Hoje a gente vai conseguir, com o Observatório do Turismo, trazendo essa parte dos dados, a gente vai conseguir planejar de verdade, né? Para a gente saber que turista é esse que está vindo para cá, qual é o fluxo dele, até mesmo para impactar nos eventos. Vale a pena te investir no evento X? É um recurso próprio da prefeitura, com mão de obra, tudo. Vale a pena mesmo investir nesse evento? Ou não? Vamos recuar isso. E até para a gente focar isso e desmistificar muita coisa. Por exemplo, hoje a gente tem visto o Rio fazendo muito isso, com o show da Madonna, agora da Shakira, que investiu, 30 milhões e teve um retorno de 800 milhões. E a gente começar a ter essa entrega e mostrar também que vale a pena a gente investir aquele recurso, que às vezes as pessoas têm uma visão assim, que às vezes é um valor vultuoso, mas que para a entrega para o comércio e para a população de Paraty é muito grande, o retorno é muito grande, em termos de impostos, de geração de emprego. Então, o Observatório de Turismo vai trazer isso, até mesmo para ter dados de ocupação hoteleira, qual é a baixa de verdade nossa, da gente entender também qual é o turista que está vindo aqui, se é o paulista de verdade, se é o carioca, se é o argentino que está vindo para cá, para a gente pegar e a gente investir mesmo em feiras. A gente está vendo lá, agora tem os dados agora que está vindo da Embratur e da Secretaria de Estado do Rio, que o argentino está vindo muito para o Rio. E desses 10 argentinos, quantos estão vindo para Paraty? Entendeu? A gente entender isso para a gente ir fazer lá um investimento numa feira, para fazer essa promoção do destino, levar o trade também aqui, que são o trade. O que é o trade? Levar os empresários e as experiências de Paraty para ser vendidas lá. E a gente, como instituição pública, fazer a promoção do destino de verdade, mas cirúrgico, para a gente não ter gastos expressivos ali sem ter um resultado. E o Observatório vai trazer isso, a gente vai conseguir mensurar esses investimentos e aonde está acertando para a gente conseguir cada vez mais atrair esse turismo e também os investimentos também, né? A gente trazer também aos empresários, quem queira investir em Paraty, que ela é rentável, que dá para investir e cada vez mais a gente conseguir ordenar, né? E os belezas naturais nossas, a gente conseguir preservá-las, que é o nosso grande ouro. Com os dados, com o ordenamento, com o monitoramento principalmente, a gente vai trazer isso. E isso que é o nosso legado que a gente quer deixar aqui. Você falou de uma coisa interessante, ou seja, do turismo, das outras vertentes de turismo, né? E que esse observatório, segundo o que você nos diz, vai trazer esses dados. Ou seja, o turismo em Paraty não precisa ser só o turista que vem para andar de escuna ou que vem para aproveitar o verão. Ou seja, a gente entender que tipo de turista é esse, quando ele vem. Existe esse planejamento do turismo de negócios, né, com a estruturação do Jabaquara, centro de convenções, não é isso?
E aí, nesse lugar todo, eu fico pensando, o que o turismo de base comunitária, qual a importância desse turismo de base comunitária? Ou seja, a partir desses dados do observatório, o que é esse turismo de base comunitária? Como é que isso se organiza e como é que isso também impacta essa nova experiência que a Secretaria quer trazer do turismo para Paraty? Sim, é uma das bandeiras que a Secretaria está levantando hoje, que é o turismo de base comunitária, que a gente vê que é uma grande importância até para trazer capacitação e organização também das comunidades e gerar renda para elas conseguirem, igual as comunidades hoje como um todo, tá, o destino Paraty foi descoberto para o turismo e as comunidades também estão assim. Então, principalmente as comunidades costeiras que recebem um fluxo de turismo gigantesco, como Mamanguá, outras regiões ali, Cajaíba, Ponta Negra, e também a região do continente também. Nós temos São Gonçalo, nós temos a Trindade, principalmente, que é um TBC muito forte. Temos o Campinho da Independência, que é um TBC de grande exemplo para a gente levar para outras comunidades também. E trazer renda para eles também, para não ter o êxodo também de vir todo mundo para a cidade, como teve antigamente. Quando Paraty ficou no isolamento, todo mundo veio para cá ou foi embora de Paraty para conseguir conquistar o seu pão de cada dia. E a gente conseguir deixar isso nas comunidades. Também a gente focar também no nosso calendário do ano inteiro, a gente fazer esse planejamento dos nichos também que a gente quer trazer. Como você falou muito bem, da parte do turismo empresarial, que ele ocupa ali durante a semana. Hoje, Paraty tem não só sol e praia, mas também nós temos a questão do ecoturismo muito forte, o turismo rural também, que nós temos aqui nossas comunidades também muito forte, e que a gente também tem que trazer também o turismo de eventos que nós temos, o calendário, é muito legal também, mas também mostrar que nós temos também o turismo de bem-estar também. Para quem quer vir relaxar em Paraty, tem os locais também. E quem quer vir curtir literatura, tem o festival de yoga, que é para relaxamento. Então tem o Bourbon, para quem quer escutar música de qualidade. Temos o Perequê, que é para trazer as tradições de Paraty, as músicas de Paraty. O Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, trazer o que é de verdade o nosso produto local, que é a cachaça, e também a culinária local e as danças e as manifestações culturais. Nós temos as festas religiosas também, festa de vinho, Nossa Senhora dos Remédios. Então a gente conseguir cada vez mais diversificar e a gente ter uma ocupação durante o ano inteiro com qualidade. E também, dentro desse planejamento nosso, até da experiência do turismo e até mesmo da promoção do destino, a gente mostrar que nós queremos trazer sim um turismo de qualidade, mas não simplesmente para o poder aquisitivo do turista, mas sim trazer aquele turista que tenha consciência do território que ele está chegando. E saber entrar em Paraty, saber sair de Paraty com respeito, respeitar a nossa cidade como um todo e cuidar dela como nós cuidamos também aqui. E por isso é muito importante também a nossa postura, né? Sim. Ou seja, quando você chega turista em outro lugar, você observa muito como as pessoas agem. Então, coisas simples como ordenamento no sentido do organização de lixo, né? A Carmelita esteve aqui falando também desse lugar de uma cultura dos animais estarem sempre muito soltos. Ou seja, tem coisas que a gente também consegue organizar internamente e isso impacta diretamente a vinda do turista para cá. Ou seja, só planejando e conhecendo esses ciclos turísticos, esses ciclos que variam ao longo do ano, é que a gente consegue entender quem é o turista, qual é o ciclo que vem, ou seja, vai se beneficiar qual nicho da nossa economia mais em determinado período, outro determinado período. Só que para isso, como você falou, precisa de dados e precisa de compreensão. Quando 1 ano e 5 meses de governo, vocês precisaram construir isso. Ou seja, esses números e esses dados não eram uma coisa tão clara quando vocês assumiram. Sim. Conta pra gente um pouquinho como foi e como está sendo essa não só o trabalho de construção desses dados, mas na verdade a perspectiva de 1 ano e 5 meses, de vocês já terem números e começarem a pensar, realmente, olha, isso aqui a gente pensou era real, isso aqui é um caminho que a gente precisa voltar. Como é que está sendo essa experiência após esse ano de 2025 e esse início de coleta de dados acontecendo? E até mesmo essa questão que a gente quer imprimir
como equipe hoje do turismo, essa gestão profissional, da gente trazer isso para os dados nossos e a gente conseguir planejar. E durante esse ano, 5 meses, a gente conseguiu gerar vários dados que já vai alimentar o Observatório de Turismo. E a gente conseguiu também fazer parcerias também com os órgãos ambientais que a gente está trazendo no ICMBio também, para a gente conseguir os dados deles também, para a gente conseguir colocar lá visitação no parque. A gente está fazendo muito isso, essas parcerias também, para a gente conseguir trazer e interpretar isso. Principalmente, não é o dado o dado simples e puro ali. A gente ter efetividade no dado e isso trazer, principalmente o crescimento que nós observamos, né? A gente criou já a questão da senha de entrada de veículos de turismo. Esse dado nós não tínhamos lá. Nós conseguimos, desde janeiro de 25 que nós entramos, a gente conseguiu trazer todos os dados hoje. Hoje a gente sabe quantos veículos entraram, qual tipo de veículo entrou e a gente... Em que período? Em que período que entrou e qual modelo. E também a gente teve um crescimento nesse período de 14% também, já da arrecadação desse recurso. E que a gente está trazendo também é uma parceria muito forte, foi uma sementinha que a gente correu atrás lá, foi da Embratur. Voltando lá, quando eu estive com o Zezé em Brasília, eu conheci a Embratur Lab. A Embratur Lab é um braço da Embratur de inovação e tecnologia para o turismo. E a gente foi, e eles ficam aqui no Rio, não ficam em Brasília, né? Então, a gente foi numa visita em Niterói, um encontro dos gestores de turismo, e nós fomos marcando uma agenda da Embratur Lab. O que é a Embratur Lab hoje? É um braço da Embratur de inovação de tecnologia para o turismo, e isso para a gente veio engrandecer muito, que a gente começou a buscar isso, e a Embratur Lab criou um programa, criou um programa chamado Destino Lab. Foi criado exclusivamente para Paraty, que nisso nós iniciamos ele com uma escuta ativa da comunidade e do trade também, para entender quais são as dores, o que impacta no turismo, e a gente está agora nesse momento recebendo esse diagnóstico, que a gente vai ter essa entrega para a comunidade também, e junto com esse diagnóstico vai trazer já as soluções tecnológicas para as soluções que a gente precisa, para as dores que a gente precisava. E isso vai nos ajudar muito também dentro do observatório, que é a questão também dos dados, claro. E principalmente dar solução para o trade, para a comunidade. E um dos programas que a gente vai trazer dentro desse programa do Destino Lab é o Digit Trade, que a gente vai trazer também qualificação para entrar aquele comércio pequenininho, aquela comunidade que quer evoluir, para começar a entrar no mundo digital também e saber se vender nesse mundo. Então, a gente está trazendo parcerias também com a Google, com a Claro. Então, vai ser mega empresas que vão estar aqui, TikTok. A gente vai conseguir trazer isso, que as pessoas, o pequeno empresário, o guia que está ali na ponta, conseguir comunicar e mostrar a experiência que ele vende também ali. Então, ele saber se vender mais, porque hoje, claro, a gente tem o corpo a corpo ali, mas o mundo digital hoje é infinito. Então, você está comunicando aqui, você está comunicando com o cara do outro país ali. A gente saber vender isso cada vez mais. Nossa, isso é genial. Então, o Embratur Lab, que traz uma solução tecnológica pensada no turismo do local, ou seja, como você falou, a Secretaria conversou com as comunidades, conversou com o trade, com os empresários, e dali observou o que está faltando, o que precisa. Essas informações foram processadas pelo Embratur Lab e eles estão trazendo um panorama tecnológico, é isso? Isso é o quê? É de fato aplicativo ou vai muito além de aplicativo? Vai muito além do aplicativo, claro. Vai ter a solução tecnológica, que é um aplicativo, um software ou um portal que seja, mas também a capacitação também dessa pessoa que tem a dificuldade de entrar no mundo digital, a gente conseguir levar eles para o digital também. Então, hoje, a gente não pode, como eu te falei no início, da minha formação como pessoa, né? Da gente entender as raízes nossas
E a gente não pode virar as costas para a tecnologia e para a inovação. Não. Então, por isso que eu fiquei muito fascinado, eu gosto muito dessa parte, e a gente foi buscar isso para trazer para Paraty. A tecnologia ser alheia a gente, ser a nossa parceira, para a gente conseguir cada vez mais ter as entregas, a gente conseguir capacitar e ordenar muito melhor, com câmeras que sejam, com monitoramento. Então a gente consiga trazer, estar nesse pé agora de identificar as soluções. Nós estamos vendo câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, reconhecimento de placa, para contagem, principalmente uma dor de Trindade, por exemplo, da superlotação de carros, do trânsito de lá. Então a ideia é fazer um portal para lá e a gente ter essas câmeras que a gente consiga ver e também fazer o estudo lá embaixo, na comunidade de Trindade, quantos carros mesmo que comporta ali? São 1000 carros, então passou 1000, a partir do 1001 te trava, não vai entrar, ou vai descer de transporte público, da gente começar a fazer isso. Então, o turismo, ela mexe com a mobilidade da cidade, da gente trazer isso, que para o pessoal que quiser curtir Paraty, a gente ter também a questão, deixa o carro, vai andando, entendeu? Ou se conseguir um transporte público mais de qualidade. De bicicleta, uma cidade propícia, né? Com certeza. Então, o Embratur Lab veio para isso e a gente está buscando mais parceiros também. Nós temos um projeto também muito legal, que é Wi-Fi grátis também em alguns pontos. E também, junto com isso, a descentralização do turismo também. Nós vamos abrir também agora o sítio rodoviário também, que é uma porta de entrada do turismo. O sítio que é o Centro de Informações Turísticas, como se fosse um atendimento mesmo da cidade para o visitante que está chegando. A primeira informação ali, o primeiro dado para ele. Primeiro acolhimento, né? Primeiro acolhimento dele. Então, a gente está fazendo o sítio rodoviário e uma da entrega também que a gente está fazendo com muito carinho é o City Penha. Junto com o City Penha vai ser o centro de referência do Caminho do Ouro. Nós estamos assim com parceria com a Secretaria de Cultura, agradecer muito o Cláudio, o Júlio César, que está nos ajudando bastante lá. Parceria com o IFAM e com o Marcos Ribas também, que está doando para o Caminho do Ouro lá, para o centro de referência, documentos, muito material arqueológico também que está trazendo lá, com a exposição que eles fizeram, documentos antigos. Então a gente vai ter lá um apoio ao turista, mas também ali um centro de interpretação do Caminho do Ouro, que ali tem o remanescente ali. Então, é uma das entregas mais importantes que a gente está trazendo para já também agora. A gente está na fase final agora de implantação, o sítio já vai ser aberto. E também a parceria que a gente está fazendo também de trazer de novo o Instituto Estrada Real também. Nós tivemos já reunião também com o presidente. Então, está fechando uma parceria muito forte. Nós temos também hoje uma parceria junto com eles na questão do passaporte da Estrada Real, que a gente arrecada alimentos a cada carimbo que a gente faz, a cada emissão de passaporte. Isso também é uma iniciativa que já tem se dado lá, não trouxe aqui, mas ano passado, se eu não me engano, foi quase 5 toneladas de alimento que arrecadados. A gente dava às instituições também e famílias que a gente identifica que está em vulnerabilidade. Então, é um papel do turismo também que a gente está fazendo. A gente vai começar a divulgar cada vez mais para a população de Paraty entender e abraçar também essas iniciativas que nós estamos tendo. E também ter adesão de quando a gente trazer um curso, trazer uma capacitação, de ter essa aderência. E entender que esse momento nosso agora é de reconstrução e da gente deixar aqui legados, que o que a gente está implementando agora não ser interrompido e a população se apropriar disso, né? O Destino Lab, essa interlocução com a Embratur, acho que nunca teve, é um fator histórico que nós estamos tendo também. E focando também do ano passado, 2025, nós começamos um projeto muito legal, que é o consórcio da Costa Verde também, envolvendo todos os municípios, um consórcio para o turismo, desenvolvimento do turismo, da gente conseguir pensar o destino não mais como Paraty, como Angra, Mangaratiba, Rio Claro, individualmente, mas a gente pensar assim um destino Costa Verde como um todo, até para a gente buscar investimentos também para a região, no governo estadual, no governo federal, e da gente conseguir também ir como um bloco, fazer uma divulgação, um estande Costa Verde, que vai estar Paraty, vai estar Angra, da gente também ter esse intercâmbio de turistas também.
o turista que está aqui, quer visitar Ilha Grande, a pessoa que está em Ilha Grande vir para Paraty, a gente conseguir ter as mesmas legislações também aqui, que esse turista não fica confuso de estar visitando. Então, hoje a gente está também na vice-presidência também do Fórum, que a gente está resgatando também o Fórum de Turismo da Costa Verde. Ano passado também é um projeto que já estava vindo, que é o DTI, que é o Destino de Turismo Inteligente. Nós fizemos uma curadoria junto com eles, que é a entrega desse também, uma das entregas, para ser referência, ter um treinamento de TBC, de criar um TBC. E nós selecionamos a comunidade da Ilha das Cobras. O TBC é o turismo de base comunitária. A gente selecionou a Ilha das Cobras para poder desenvolver ali uma comunidade totalmente caiçara, pesqueira, que também vem, é alimentada por pessoas de outras comunidades que vêm morar ali para trabalhar na cidade, e ali tem uma atmosfera cultural e conhecimento ancestral muito forte. Nós temos ali fazedores de canoa, a ciranda caiçara vem muito dali, então tem pessoal que conserta a rede, que faz a rede, os pescadores estão ali, tem o mercado de peixe ali também. Então esse olhar para a comunidade ali foi um olhar muito carinhoso que a gente quis pegar ela e trazer esse exemplo também, né? Então a gente tem lideranças também dentro ali da comunidade muito forte que fizeram, a juventude que fez o curso ali com a gente. A gente está tentando fazer uma continuidade agora para a gente levar esse DTI para outras comunidades também, de treinamento do TBC, para a gente começar a fortalecer isso e mostrar também que ele tem renda no seu bairro também. A valorização de sentir pertencente, ser orgulhosos, de mostrar o que para a gente é o nosso dia a dia, mostrar que o nosso ofício é muito importante, né? Dar essa luz, né? Eu acho que a Secretaria de Turismo veio para dar essa redescoberta agora, de dar luz de verdade a quem faz Paraty acontecer, né? A cultura, aquele fazedor de rede que estava ali escondido, não, é muito importante. E a gente conseguir cativar as crianças, que é um ofício importante, de fazer a ciranda caiçara, de estar dentro do grupo, de a gente fazer a canoa, o artesanato, o barquinho do Mamanguá, entendeu? A gente mostrar isso cada vez mais, né? E uma coisa muito legal de exemplo de comunidade é o campinho, né? Tem isso muito forte. Ou seja, turismo em Paraty não precisa ficar somente no centro histórico ou nas praias. Sim. Né? O turismo deve chegar nas comunidades, deve espalhar no nosso território. E isso, da sua fala, eu vejo que algo muito interessante é essa nova filosofia da Secretaria de Turismo, de tornar o turismo uma engrenagem da melhor qualidade de vida para a nossa população, que consequentemente vai trazer um turista mais qualificado e vai melhorar a nossa vida. Isso é muito bacana. Então eu te convido a deixar uma mensagem final aí para as pessoas, ou seja, como é que vai ser, como é que você pensa esses próximos meses, os próximos anos da Secretaria de Turismo? Assim, e a questão dos novos desafios nossos é ter essa entrega desse legado que nós queremos deixar para Paraty, e também do fortalecimento de novos roteiros, principalmente da descentralização do turismo, como você falou. Nós temos um turismo muito forte, sol e praia, centro histórico muito forte, mas Paraty não se resume só a isso. Então, cada vez mais, e também melhorar a questão dos acessos também, acessibilidade. Eu, como arquiteto, eu tenho essa missão também de tentar trazer isso, acessibilidade para os destinos. E também pegar o destino, por exemplo, aqui do nosso lado, que é o Morro do Forte, é um destino, um ativo muito importante para a gente, onde nasceu a cidade, muito pouco explorado. Temos as trilhas ali dentro também, e hoje também o projeto também do Caminhos do Mar, que também você está trazendo, essa qualificação também do nosso centro histórico, nossa borda d'água que está aqui. E vai ser um ativo gigantesco também para a cidade, que isso vai perpassar administrações públicas, né? Vai ser uma entrega gigantesca. A gente está fazendo esse projeto também junto com a Comunitas, que está nos ajudando bastante, e principalmente a estruturação dos atrativos também, da gente pegar a piscina do Caixadaço, a gente entender qual é a capacidade de carga dela ali,
igual nós temos hoje, Bonito, Noronha, que você tem que esperar 2, 3 anos para visitar e gerar esse desejo. E a gente, por exemplo, a gente vai diminuir a capacidade de carga de uma embarcação, de um destino, não é para prejudicar o barqueiro ou o empresário que está ali, que está explorando aquele espaço, mas ele entender que ele vê de verdade, que isso vai a questão da qualificação também do trade que a gente quer trazer, para ele precificar de verdade o passeio dele, o que ele está vendendo aquela experiência. Se aquele custo que ele está jogando lá embaixo, se é sustentável para ele e também para o destino que ele está levando. E mostrar para ele que se ele sim cobrar um pouquinho mais, a gente ter um preço mínimo para balizar todo mundo, para ele trazer esse recurso para ele de verdade e também para a pessoa que vai visitar aquela praia, aquela cachoeira, aquela trilha, que ele sabe que vai estar ali, que vai ser preservado, que ele vai chegar lá, não vai estar super lotada e ter esse conhecimento. Então, os desafios da Secretaria de Turismo hoje é a gente entregar para a comunidade de Paraty esse planejamento, essa qualificação, esse carinho que nós temos que ter e também a questão da gestão profissional do turismo, como a base de dados, o observatório, e cada vez mais trazer essas parcerias para a gente, como trouxe ano passado também com a Secretaria de Estado do Rio, também os shows que a gente desonerou também o município, e cada vez mais trazer esse conhecimento, que aquela que Paraty está aqui na pontinha do estado, é um pouco distante, para a gente estar toda hora no Rio e Brasília, o que for, mas a gente ficou um pouco esquecido. Mas a gente trazer sim esse reconhecimento e esse trabalho, que a importância que Paraty tem como destino turístico, não só nacional, como destino turismo internacional. É esse que eu quero deixar e convidar a comunidade mesmo para estar junto da gente. A gente está lá com a escuta ativa, querendo desenvolver cada vez mais e aproveitar e desfrutar desses programas que nós estamos trazendo e que agora vai começar a ter as entregas de verdade. Então, assim, eu estou muito feliz por estar participando desse novo tempo, dessa nova história do governo mesmo, dessa virada de chave de Paraty. Às vezes as políticas públicas não aparecem tão rápido assim, esse planejamento, e acalmar a população nesse sentido, mas a gente vai tentar comunicar e agradecer esse espaço que vocês estão dando para a gente comunicar esse trabalho que a gente vem fazendo com tanto carinho lá, que às vezes o dia a dia não aparece, mas vai aparecer daqui a pouco com alguma entrega física ou entrega. Às vezes as entregas nossas não são palpáveis, né? Os dados, que a gente fala muito, que a riqueza de dados hoje, mas esse planejamento, esse carinho, pode ter certeza que a gente está tendo lá. A gente vai vir com muita coisa boa, sim, que as pessoas acreditem na gente também, né? E que embarque nisso, que consiga vir com a gente ter essa entrega para o município que a gente ama tanto, né? Isso é muito interessante, ou seja, quando a gente fala de política pública, a gente não vê, não é uma obra, não é um show, não é uma coisa que acontece na próxima semana e a gente olha para aquilo e vê, mas é algo que impacta verdadeiramente, para além de governo, para além de períodos, né? Impacta na história da cidade. Sim. Como, por exemplo, o fechamento do centro histórico. Foi uma coisa que aconteceu na década de 70, a princípio vai fechar para quê, né? E Paraty, se eu não me engano, Paraty foi uma das primeiras cidades históricas a fechar o seu centro histórico, e isso gera um legado. Uma das coisas que o turista vem para Paraty é porque ele gosta desse lugar do centro histórico fechado. Sim. Então, uma coisa que aconteceu lá no passado, mas que impacta gerações, né? Claro, vai ter um desconforto, que a gente já está acostumado a fazer daquele jeito, mas a gente não pode ter aquela síndrome de Gabriela, né? Que a gente nasceu assim e vai continuar assim. Então, a gente conseguir enxergar as coisas boas, mas enxergar também as coisas erradas que estão acontecendo também no município, como um todo, né? Então, eu acho que a organização vem para isso, porque no caos nada se desenvolve, né? Só desenvolve as coisas erradas e o sofrimento da população também, né? Então, é isso que a gente quer que entenda, é isso que a gente está indo também com muita conversa, com muito carinho também, não vindo com o pé na porta. Isso a gente não quer, não é o que o Zezé prega pra gente, é que a gente escute a comunidade, que a gente consiga adequar, né, os espaços urbanos nossos, espaços turísticos e tudo, que a gente consiga adequá-los e ter uma receptividade boa para a população e também boa para quem está vindo visitar. Então, cada vez mais a gente desenvolver, é um desafio enorme,
estar nessa secretaria, que é uma das mais importantes da cidade. Não é fácil, é um peso, tem que ter uma estrutura psicológica muito forte para a gente conseguir vibrar ali, mas eu acho que a gente está com uma equipe muito boa, uma equipe técnica, conseguindo entregar. Hoje nós estamos com a comunicação muito boa, trazendo os dados também da onde o público a gente está atingindo e de como a gente qualificar. E fora isso, a gente está trazendo também a questão da qualificação do turismo responsável também. Isso eu acho que eu não falei, mas eu acho que é muito bom a gente falar também. A gente sabe muito, o turismo é muito legal, traz recurso, mas também a gente tem que ter a parte social, a parte também de a gente entender que o turismo também traz alguns problemas por trás disso, da exploração sexual, hoje também do turismo LGBT, também de a gente saber que teve em Porto de Galinhas, teve um resultado negativo lá também, de a gente saber trazer esses nichos para cá, a gente ter esse carinho e saber recebê-los. Fazendo parceria agora com o bombeiro também, da gente também qualificar, por exemplo, os barqueiros e todo o trade dos primeiros socorros, por exemplo, o cara tá lá numa praia distante, saber ter esse primeiro socorro ali pro turista, para a pessoa que está ali, a gente não perder essa pessoa, né? Então, nesse turismo responsável também, que a gente vai estar trabalhando muito forte também, de entender que o turismo traz muitas qualidades, mas também tem essa preocupação. Então, a gente está fazendo um trabalho, participando de vários também conselhos. Também o turismo, a gente sabe, tá desde o Conselho de Segurança, o CNDCA, vamos estar com a cadeira agora também no Conselho da Mulher, e a gente entender isso e a gente conseguir replicar com programas, com qualificação e também com divulgação disso, de todos os trabalhos, e também para impactar isso. O trade, as comunidades e a gente ter essa segurança também. Isso acho que é muito importante, a gente ter essa entrega, né? Uma última pergunta. O que é a felicidade, Eduardo? Felicidade é Paraty. Porque a gente, é uma brincadeira que a gente faz, viajar é muito bom, mas voltar para casa é muito melhor. E voltar para Paraty, para mim, eu chego a me emocionar assim, de falar dessa felicidade que Paraty traz para mim. É a minha raiz, é a minha história. A gente não consegue, eu não consigo me ver longe de Paraty. Por isso que eu aceitei esse desafio, para mostrar que a gente consegue fazer de verdade políticas públicas e ter entregas de verdade, e de pessoas que têm amor por Paraty, e Paraty que é a minha felicidade. Então, desculpa, eu acabo que falar de Paraty para mim assim é um fator muito importante assim para mim, como homem hoje, como pai de família, a gente conseguir transbordar esse amor que nós temos por Paraty. Eu acho que essa entrega que eu estou querendo fazer aqui, esse trabalho, que é um trabalho desafiador, um trabalho muito grande, muitos me chamam de maluco porque eu aceitei, já estava com a vida já estabelecida, já formado, trabalhando, e eu me meter na secretaria. Então, eu acho que foi muito mais essa entrega, essa questão de ter uma entrega mesmo, de carinho, de um olhar carinhoso, das coisas que a gente vem sofrendo há muitos anos, de a gente conseguir convencer também as pessoas que estão ali vivendo nesse caos, que a gente conseguir organizar e melhorar essa experiência para ele que está trabalhando ali, que essa entrega que a gente quer fazer não é para prejudicá-lo, que ele vai ter uma solução melhor para ele, e é isso, e a gente conseguir pegar das pessoas que vieram, e a gente ser também exemplo das crianças que estão vindo também. Como eu tive muito bons exemplos, de eu tentar ser um exemplo também para as gerações que estão vindo aí, com meu filho, para quem for querer fazer, preservar Paraty, que é essa efervescência cultural, que a gente consegue cativar pessoas como você para vir morar aqui. Então é isso que a gente quer, e se conseguir cativar isso, para mim já está... Se eu conseguir impactar uma pessoa, já faz diferença para mim.
Então, Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo em Dia, que seja vindouro, que seja um belo caminho esses outros meses, né? Essa sequência de governo que você ainda tem, para que esses projetos, para que, sobretudo, essa mentalidade se imprima da maneira que você pensa, da maneira que vocês na Secretaria estão construindo. Esse é o Papo em Dia. Então, mais uma conversa, agora falando de turismo, e não só de turismo, né? Falamos aqui de filosofia, falamos aqui de como o turismo impacta a nossa vida e como a nossa vida impacta o turismo. Então, o interessante do Papo em Dia é esse lugar destinado a pensar para ti, mas sobretudo conversar com quem faz, com quem cuida, com quem vive para ti. E é muito bonito ver que a cada momento, todo mundo que senta aqui nessa cadeira está sempre falando sobre uma perspectiva diferente, está sempre buscando construir algo melhor e algo genuinamente duradouro. Então, se você gostou desse bate-papo, comenta aqui embaixo quem é a próxima pessoa que você quer ver aqui, qual o próximo assunto, qual o próximo Papo em Dia que você gostaria de assistir por aqui. Deixa um like pra gente se você se tocou, se você gostou desse tema, e não por uma questão do algoritmo, mas para que a gente entenda que isso esteja realmente fazendo sentido, porque a ideia aqui é a gente estabelecer esse Papo em Dia também com você que vive para ti no dia a dia. Eduardo, muito obrigado. Até o próximo Papo em Dia. Papo em Dia. Informação, diálogo e proximidade.